No dia 6 de março de 1904, o Grêmio entra pela primeira vez em campo para o torneio Vanderprijs contra o Futebol. O Grêmio ganha aquela partida de 1-0, sem registros de quem marcou aquele gol, como dito no vídeo anterior. Então por isso, galera, que eu recomendo a todos os que estão assistindo esse vídeo agora entrarem na playlist. Esse é o quarto vídeo, tem mais 3 vídeos. Olha desde o primeiro, por quê? Porque a gente está contando a história desde o surgimento do Grêmio até as glórias atuais. Então, faz o seguinte, se inscreve no canal, deixa o teu like e vai assistir lá o primeiro vídeo. E vem na sequência que vai ser o melhor para você. A escalação do Grêmio naquele dia era a seguinte: Oswaldo Siebel, eu acho que é Oswaldo, aqui tá anotado O.Siebel. Falar as abreviações. A. Kenelwitz, sei lá que nome é esse. C. Friedrich. P. Claris. J. Knawitz. E J. Stern, não sei o que. Cara, nome alemão. Eu vou, tá falado aí, falei os nomes. Isso para o torneio dos titulares. Para o torneio dos reservas eu coloquei aqui a escalação, mas eu não vou falar não, porque eu não vou passar mais vergonha. Já passei o suficiente, já tá bom. O juiz da partida foi escolhido o Aldemar Bromberg. E na linha, que na época não existia os laterais, eu me esqueci o nome agora. O lesadão não, com todo respeito aos árbitros assistentes, né, que andam com um bagulhozinho, com um cabo, com aquela coisa. Os bandeirinhas, não existiam os bandeirinhas, existiam os juízes de linha, já que não existia rede nos gols, então tinha que ter um juiz de linha para dizer essa bola entrou, essa bola não entrou. É engraçado que o juiz de linha que foi atuar no primeiro jogo, no jogo dos titulares, um deles era um dos fundadores do Grêmio, o Cândido Dias. Então isso daí é uma parte engraçada, cara. Botaram o cara do Grêmio pra olhar se a bola tinha entrado ou não. Coincidentemente o Grêmio ganhou de 1-0. Ninguém aqui tá dizendo que a gente roubou no primeiro jogo da história do Grêmio. Mas foi isso que aconteceu. Juntamente com o Eugênio Sattler. Provavelmente deve ter sido também os fundadores do futebol. Então ninguém roubou para nenhum lado, porque provavelmente era dois fundadores dos dois lados fazendo isso, porque era um jogo amistoso também, não precisava. É como tu estiver jogando uma pelada na rua da tua casa. Tu bota um amigo lá e diz, entrou, não entrou, e foda-se, ninguém liga muito. Apenas em 1906, o Grêmio conquistou pela primeira vez o Vanderprijs, ou seja, apenas 2 anos depois, né, que era em 1904, 2 anos depois, o Grêmio conseguiu sagrar-se campeão do Vanderprijs. Após as 3 vitórias consecutivas, obviamente, em março de 1905, por 4-0, em setembro de 1905, por 2-0, e a de 5 de março de 1906, por 3-1. Isso depois de 6 disputas, ou seja, o Grêmio ganhou a primeira, o Futebol ganhou a segunda, a terceira foi empate, a quarta o Grêmio ganhou com o placar que eu falei primeiro, a quinta o Grêmio também ganhou e a sexta o Grêmio ganhou, sagrando-se campeão por ter vencido 3 jogos consecutivos, como era a regra do torneio da época. Ainda teria mais um Vanderprijs, sim, o Grêmio teria, né, jogaria de novo contra o Futebol, outro Vanderprijs, com mais 6 partidas. E o Grêmio se sagrou campeão de novo. Lembrando que esse foi o primeiro torneio de Porto Alegre, então não existia, ainda até mesmo que o Inter nem existia na época, então vários times que surgiram depois nem existiam na época, só existia Grêmio e Futebol e em Porto Alegre, e fora dele existia o Rio Grande, se eu não estou enganado existia o Pelotas também, então existia esses pouquíssimos times na época que o Grêmio surgiu e que começou o Vanderprijs. O Vanderprijs acabou também porque em 1910 começa o campeonato da cidade de Porto Alegre, já tendo o Internacional, já tendo um monte de time. Então já não tinha mais serventia ter um campeonato que era só Grêmio e futebol, com as regras até mesmo antigas. E a gente vai contar mais pra frente como que surgiu o gauchão, como que surgiu o campeonato da cidade e tudo mais. Então, se inscreve no canal e não perde nenhum vídeo. O Grêmio se sagrou campeão de novo, né? Juntando os 2 torneios que o Grêmio foi campeão. O Grêmio venceu 8 jogos
empatou 1 e perdeu outros 3. É importante que se tu for pesquisar no Google o torneio Vanderprijs, você vai aparecer que o Grêmio foi campeão 8 vezes, 3 vezes o Futebol foi campeão e uma ficou sem nenhum campeão. Só que assim, eu não considero que o cara que vence uma partida é campeão, né? E se o torneio, que é quando fica com a taça, é depois de atingir certas metas, que no caso era ser jogar e ganhar 3 partidas consecutivas ou ser campeão por 3 jogos, cara, eu acho que assim, só é campeão depois que tu leva a taça. Então se tu leva a taça depois de ser campeão 3 vezes consecutivas, só teve 2 torneios onde o Grêmio foi campeão das 2 vezes. Mas, se tu pesquisar, vai aparecer isso, que o Grêmio foi campeão 8 vezes, o Futebol 3 vezes e uma vez não teve campeão. O Grêmio ficou obviamente, com as 2 taças, e o torneio foi realizado até o dia 6 de outubro de 1912, que foi a última vez onde o Grêmio e o Futebol jogaram aí o Vanderprijs. Vamos lá. Dos resultados dos jogos. Os jogos do Vanderprijs foram os seguintes. No primeiro jogo, o Grêmio venceu de 1-0. No segundo jogo, o Futebol venceu de 2-1. Terceiro jogo, o Grêmio venceu de 4-1 Futebol. Quarto jogo, o Grêmio venceu de 2-0 Futebol. Quinto jogo, ficou empatado em 1-1. Sexto jogo, o Grêmio venceu de 3-1 o Futebol e ficou com a taça. Aí na segunda edição, ou sétimo jogo, o Grêmio ganhou de 4-1 primeiro. Oitavo jogo, o Futebol ganhou de 1-0. Nono jogo, Futebol ganhou de 1-0. Décimo jogo, o Grêmio ganhou de 5-0. Décimo primeiro jogo, o Grêmio ganhou de 1-0. Décimo segundo jogo, o Grêmio ganhou de 5-0. Então o Grêmio se sagrou campeão aí, vencendo de novo as 3 consecutivas. E poderia ter perdido aí pro Futebol o título se caso o Futebol tivesse ganhado mais uma. O Futebol chegou muito perto aí de se sagrar campeão do Vanderprijs, segunda edição. A primeira nunca chegou muito perto porque o Grêmio atropelou. E essa é a história então do primeiro título do Grêmio. Primeiro título do Grêmio chamado Vanderprijs. Então podem pesquisar aí. O Grêmio ganhou a primeira edição em 1906 e a segunda em 1912. Ou seja, primeira com 2 anos de disputa, a segunda com 6 anos de disputa. Esses são os primeiros títulos do Grêmio. Na real, o primeiro título do Grêmio, porque depois o Grêmio é campeão da cidade e tudo mais antes da segunda edição do Vanderprijs terminar. É isso, galera, que eu vim contar hoje aqui pra vocês. Se inscreve no canal, porque a partir de amanhã já começa uma nova etapa do Grêmio, um novo torneio do Grêmio, novas configurações no Grêmio, e tudo isso começa a mudar muito rápido. Ali na década de 1910, ali o Grêmio começa a evoluir muito. Em 1940, então quando a gente chegar, nossa, o Grêmio explode pro futebol brasileiro e mundial. Então, muita coisa está mudando, muita coisa mudou nessa época. E as coisas acontecem rápido, então amanhã já começa uma nova etapa do Grêmio. Se inscreve no canal, não perde nenhum vídeo dessa saga. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, fui!